teu povo busca vida nova, na direção da Páscoa de Jesus. Em nossa fronte o sinal das cinzas, na caminhada vem sem força e luz, prova e fé de como Deus é bom, feliz de quem no seu amor confia, em Jesus Cristo se faz graça e dom, se faz palavra e pão da Eucaristia. E assim vamos celebrar esse terceiro domingo da Quaresma. Temos uma celebração orante. Boa noite a todos. Louvado e amado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Intenções da Santa Missa pelos falecidos. Maria Rodrigues da Silva, Pedro Ursulino dos Santos, Rita José dos Santos, Maria Ursulino dos Santos, Luísa Ursulino dos Santos, Antônio Ursulino da Silva, Maria de Luz Espíndola, Sérgio Dia, irmã Clarice, coordenadora em nada, José Firmino da Silva, Lucinda Clara da Silva, Antônio Gonçalo da Silva, Maria Ferreira da Silva, Marlene Feliciano da Silva, e pela saúde materna, Roberto Moraes, Marília Gabriela, que vai fazer uma cirurgia, e súplica pela conversão de um jovem, Josué Pedros da Silva. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta celebração do terceiro domingo da Quaresma. Celebrando este terceiro domingo da Quaresma, somos convidados a recordar os grandes feitos que o Senhor realizou na história do seu povo, principalmente pela vida, morte e ressurreição do seu Filho. A campanha da fraternidade nos ajuda a colocar em prática, também na forma de conversão social, a nossa adesão a Cristo. Vamos receber cantando o cortejo processional. Ó Senhor, de tudo tendes compaixão, porque nada que criastes desprezais. Perdoai nossos pecados, vos pedimos. Dai-nos, Senhor, e nosso Deus, vosso perdão. Perdoai nossos pecados, vos pedimos. Dai-nos, Senhor, e nosso Deus, vosso perdão. Piedade, Senhor, piedade, pois em vós se abriga minha alma. De vossas asas à sombra me achego, até que passe a tormenta, Senhor. Ó Senhor, de tudo tendes compaixão, porque nada que criastes desprezais. Perdoai nossos pecados, vos pedimos. Dai-nos, Senhor, e nosso Deus, vosso perdão. Perdoai nossos pecados, vos pedimos. Dai-nos, Senhor, e nosso Deus, vosso perdão. Lanço um grito ao Senhor, Deus Altíssimo, a este Deus que me dá todo bem, que me envie do céu sua ajuda e confunda os meus opressores. Ó Senhor, de tudo tendes compaixão, porque nada que
que criastes desprezais. Perdoai nossos pecados, vos pedimos. Dai-nos, Senhor, e nosso Deus, vosso perdão. Perdoai nossos pecados, vos pedimos. Dai-nos, Senhor, e nosso Deus, vosso perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, vivendo a liturgia quaresmal, este terceiro domingo nos reporta a uma atitude de olhar atentamente os grandes feitos do Senhor, que o Senhor realizou ao longo da história da salvação. Em especial, aquilo que o tempo da quaresma nos convida a refletir: a vida, a paixão, morte e ressurreição do Senhor, como expressão desse Deus amor, Deus bondade, Deus ternura para com seu povo. Esse tempo da quaresma é o tempo da gente fazer todo o caminho de reconstrução da vida, para que a gente possa entrar nessa dinâmica do viver a Páscoa, como aqueles que são iluminados, mais uma vez, porque todo ano a Páscoa traz esse objetivo, ou seja, este propósito de ajudar a gente a viver a santidade. Mas tem um porém que é preciso sempre ter o cuidado e tentar trabalhar sempre, é aquilo que realmente vai ser o elemento facilitador para que essas mudanças e esse grande acontecimento ajude a vivenciarmos com maior intensidade. Viver a oração, o compromisso, a renúncia, que ajuda a gente a fazer o caminho da conversão, esse processo da conversão. Porque sem o processo da conversão fica complicado e a gente não consegue realmente atingir o alvo, e justamente viver essa atitude do coração novo. Pessoas que realmente conseguiram acolher a graça, aquilo que é o Senhor da graça. Juntos vamos suplicar o perdão de Deus cantando o ato penitencial. Senhor, servo de Deus, que libertastes a nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, fonte da misericórdia e da bondade, vós nos indicaste o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei nossa confissão da nossa fraqueza, para que, humilhado pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: vou aproximar-me desta visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse: eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o Senhor clamar por causa da dureza de seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se eles perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes devo responder? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E acrescentou: assim responderás aos seus filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é bondoso e compassivo. 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 Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é indulgente e favorável,
é paciente, é bondoso e compassivo. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em nome de Moisés, sobre a nuvem e pelo mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebia de um rochedo espiritual que os acompanhava, e esse rochedo era Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para ser exemplo para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e, por isso, foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga está de pé. Tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Convertei-vos, nos diz o Senhor, Porque o reino dos céus está perto. louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícia a Jesus a respeito dos galileus que Pilato tinha matado, misturando o seu sangue com o sangue dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 12 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro:
Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos convida a um olhar bem confiável de que esta liturgia é um grande convite a buscar a conversão, a verdadeira, a sincera conversão. Por um caminho de penitência, quando o convite do Senhor também nos motiva a viver essa atitude do arrependimento, da mudança interior, desta vigilância que devemos manter de modo todo especial, nesse tempo em que somos convidados a reconstruir toda a intimidade com Deus, esta relação de realmente viver esse caminho novo, ou essa maneira nova de viver, esta comunhão com Deus, a qual nos proporciona um caminho de reconciliação. Nos aproxima de Deus, para que nós sejamos realmente iluminados e também reconfortados com a graça e também com esta consciência de que, assim como nós ouvimos na primeira leitura, que retrata a história do povo de Deus, nesta sua perspectiva de saída da escravidão para a liberdade. O Egito significa isso. O livro do Êxodo significa a palavra saída, mas retrata a saída de um povo, de modo especial, os israelitas, chamados os hebreus, o qual Deus tinha feito aliança a começar a história com Abraão, como o primeiro patriarca da história da salvação. E nós encontramos na primeira leitura a figura de Moisés, que estava distante do Egito. E Moisés, no momento em que pastoreava o rebanho do seu sogro Jétro, foi tocado por um sentimento e uma visão, quando ele se deparou com aquela sarça ardente, e ele realmente percebeu que tinha algo de extraordinário ali, diante dos próprios olhos, quis se aproximar para ver realmente, ver de perto, o que significa este mistério, esta situação que não, humanamente é algo que despertou a atenção, mas ao mesmo tempo não entendia o porquê. E ao se aproximar da sarça ardente em chama de fogo, Deus falou para Moisés através do anjo: Moisés, Moisés. E Moisés ficou assustado com aquela voz, tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás pisando é santo, a terra é santa. Moisés estava no monte de Deus, o Monte Horebe, onde os profetas e toda a pedagogia nos mostra que aquele monte é um monte onde o povo, os profetas, sempre iam àquele monte oferecer sacrifício a Deus e também escutar o oráculo do Senhor, algumas revelações que Deus quisesse manifestar para os escolhidos, de tal modo que Deus vai se revelando, vai se dando a conhecer a partir desse diálogo que tem com Moisés, e diz que ele é: eu sou o Deus dos antepassados, Deus dos teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E assim Moisés vai escutando a narrativa, a locução de Deus. Deus diz realmente que aquele momento é um momento convidativo, em que Moisés é chamado a libertar o povo do Egito,
mas há uma expressão bem forte que assim: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu vi o seu clamor por causa da dureza, da opressão que estão sofrendo, e eu resolvi descer para libertá-lo. A gente vê assim um Deus que se iguala e se humaniza no meio de nós, e diz bem assim, que quer libertar este povo por meio de Moisés. Moisés fica numa situação um pouco delicada, porque Moisés sabia que o povo hebreu, o qual Moisés pertenceu, Moisés não foi criado com o seu povo, foi criado pela família de Faraó. Então havia uma rincha e uma rejeição por parte do próprio povo, até o ponto que o irmão de Moisés não acolhia bem, não se sentia bem quando encontrava com Moisés, porque achava que aquilo era uma farsa, uma mentira, que Moisés nunca amava nada do seu povo, porque estava totalmente protegido pela grandeza, luxo, vivia no palácio de Faraó. Mas, no entanto, caríssimos irmãos e irmãs, não foi aquilo que Moisés escolheu, ele foi levado pela situação. Quando a mãe, ele estava para ser morto, mas a mãe, para poupar o seu filho, usou toda aquela estratégia de colocar no cesto, e a filha de Faraó viu a situação, o menino chorar, mandou as amas ir ver o que era, e viu que era um menino de presença, um menino elegante. Ela disse: vou guardar, ela não era casada, vou adotar como filho. Faraó, o irmão dela, não queria não, mas ela conseguiu driblar a situação e ficou com Moisés, criou no palácio, com a mordomia e também com acesso a toda a vivência do palácio. Eis porque Moisés teve essa, diria assim, vivência, essa educação toda de uma vivência diferenciada do seu povo. No entanto, ele amava seu povo. Ele estava ali, mas era contra a vontade dele. Isso criava um conflito na sua vida. E, em certa ocasião, Moisés viu um dos egípcios maltratando um hebreu. Ele teve diria assim, um sentimento tão forte que foi em cima e foi apartar a briga, matou o egípcio. Por isso, o rei ficou sabendo, Faraó, e quando tomou conhecimento: espera aí, é por aqui, pega a estrada do deserto e foi embora. Aí ele ficou nem no palácio, nem no burro, mas a vida, a experiência do deserto. Mas vê como Deus faz a coisa acontecer, né? O plano de Deus é diferenciado dos nossos planos, dos nossos sonhos. E no momento certo, Deus envia Moisés para ser o líder, aquele que vai guiar o povo rumo à terra prometida. E Moisés, mesmo obediente a Deus, mas Moisés perguntou: ora, e quando ele perguntar, que Deus é este? Como é que eu posso provar que essa mensagem, essa atitude é verdadeira? Então Deus diz para Moisés: dirás, eu sou aquele que sou, me enviou a voz. E Moisés justamente obedeceu à voz de Deus e se colocou a caminho, voltando para o Egito, para encontrar com seu irmão, que Deus também tinha revelado para Arão, irmão de Moisés, que ele seria o guia de Moisés e o intérprete de Moisés, quando Moisés era gago e disse assim: eu não sei falar, não tenho desenvoltura na voz. Arão interpreta sua voz e dirá a mensagem no ouvido de Faraó, o que é que Deus está querendo. No entanto, Deus faz uma promessa muito alta e também muito tentadora, quando diz que vai libertar o seu povo do Egito com braço forte, mão poderosa, levá-lo à terra onde corre leite e mel. O povo gosta de uma coisa boa, né? Numa vida fácil. Achava que seria tão fácil que atravessou o Jordão, já estava tudo mil maravilha e a terra estava conquistada, mas não tinha nem sequer uma consciência de que eles iriam enfrentar lutas, muitos iriam morrer ao longo do caminho, iria travar lutas e lutas ferrenhas para atravessar todo aquele percurso e alcançar ou tomar posse da terra que Deus havia prometido. Então, em alguns momentos da viagem, né, pode todos aqueles prodígios e a passagem do Mar Vermelho, tudo isso, o povo ora criticava e blasfemava contra Deus e contra Moisés. Muitos sinais e manifestações Deus
demonstrou na vida do povo, sinais que alguém até jurava ou julgava que era castigo de Deus. Mas não é castigo de Deus, não, é dureza da vida mesmo. Que passa, como nós vimos no Evangelho, a gente passa, às vezes, por alguns momentos, né, alguns episódios, onde há catástrofes. E os acontecimentos podem surgir em qualquer circunstância da vida. Não porque você reza, então não vai acontecer de eu ser acidentado. Pode acontecer, por que não? Você está diante de perigo, você não é melhor do que ninguém. A gente percebe, caríssimos irmãos e irmãs, esta missão de Moisés, e também como ele foi fiel e também paciente, um homem diplomado, um homem que tinha muita, diria assim, humanidade, muita sensibilidade para ouvir as queixas e também as grosserias do seu povo e saber como se portar ali moderadamente e realmente honrar seu ofício, sua missão até o último momento da sua história. Quanto ao Evangelho, nós encontramos este episódio que relata uma tragédia, quando alguns galileus subiram a Jerusalém para oferecer sacrifício lá no templo. Enquanto isso, aconteceu aquela tragédia em que Pilatos, querendo construir um arqueduto, decidiu invadir o templo de Deus e roubar, arrancar o tesouro, a riqueza que estava lá no templo, para se apossar daquela riqueza e construir, investir nas suas construções. O povo, diante disso, o povo revidou, ou seja, manteve a resistência, e nessa resistência travaram lutas, e foram mortos muitos, inclusive aquele que estava lá oferecendo sacrifício, no momento que o templo foi invadido, e nessa luta, nesta invasão, saquearam o templo, aquele que estava lá presente foram mortos. Aí Jesus diz para aquele que vai lá levar o recado para Jesus: ora, aconteceu isso, questão de Herodes, né? Invadiram lá, mataram no próprio templo, no lugar onde está escrito ou visto para o povo de Israel. Lá é o templo, lugar onde está o santo dos santos, aquele que é 3 vezes santo. Isso aconteceu um absurdo. O pensamento do povo era se revoltar contra Herodes, mas Jesus não se mostrou inquieto, ou seja, nem demonstrou nenhuma atitude dessa natureza. Ele responde à questão com a seguinte expressão: vós pensais que ele era mais culpado que todos? Eu vos digo que não. Porque se vós não converterdes, vós ireis morrer do mesmo jeito. Ora, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus corrige uma mentalidade errônea de que achava que quando acontece um desastre, seja um episódio, seja de ordem natural ou um incidente, culpava a Deus. É castigo de Deus para fulano e ciclano porque ele pecou, porque é um pecador e Deus não se agradou, então Deus está vingando dele. Jesus corrige essa mentalidade, mostrando que Deus não é vingativo. Deus é o Deus oferta graciosa, né? Deus da ternura, Deus da vida. E também na mentalidade judaica cultivava-se um pensamento de que Deus é violento para com os agressores, para com os opressores. Deus não é violento. Deus é ternura, Deus é paciência, Deus é o Deus Deus pacífico, né? Da passividade. Então este pensamento que vinha do povo não corresponde com os atributos que devemos trazer para Deus, né? Ou seja, a qualidade de Deus não é desse jeito, Deus não tem esse comportamento. Mas diante desses fatos e toda essa problemática, Jesus, praticamente, quem olha assim por cima, Jesus não reagiu. Mas Jesus propõe uma outra solução, um caminho que pode ser a solução, um caminho bem diferente do resultado que queria manter, ou seja, Jesus quis mostrar que não se resolve isso com paliativo. Tira o fulano lá do poder e deixa outro assumir o lugar e está resolvida a situação. Isso não se resolve com paliativo. Jesus convida o quê? A uma atitude de mudança, de tal modo, mudança que é o caminho da conversão, mudança essa que deve erradicar
o mal do coração, da sociedade, é este a resposta, o remédio que deve curar. Se todos se converterem e tratar como pessoa, respeitar a vida, amar o Deus da vida, valorizar a vida e realmente cultivar aquilo que engrandece a vida e a dignidade da vida. Então, ser da pessoa deve ser prioridade. Então, Jesus motiva a olhar essa realidade com outros olhos, de tal modo que ele mostra que o paliativo não resolve. Eu colocava para nós aqui, então não nos iludamos, não nos enganemos de que realmente o paliativo vai ser a solução do problema. Mas Jesus aponta outro caminho, de tal modo que ele nos leva a pensar de que se o novo, que deve ir o caminho da mudança, se o novo ocupante do poder não tiver um coração novo, uma nova linha de pensamento e orientação, uma formação, uma mente renovada, seja, uma nova forma de pensar, de viver os valores, a vida da sociedade, então os fatos, troca de pessoas e o problema vai apresentar-se do mesmo jeito. Mas no pensar de Jesus e no olhar de Jesus, ele faz a gente ver diferente a coisa. Numa linguagem figurada e também muito fácil de compreender, a gente vai explicar isso, vai resumir isso em poucas palavras. Jesus mostra que se os autores do teatro não mudar o texto, ou seja, o contexto da situação que vai recitar, então as coisas vão se repetir do mesmo jeito. É preciso mudar a redação, mudar o texto, o comportamento, a vida, os ideais, a maneira de implantar novos valores, novas atitudes. Porque se muda de autores, mas o conteúdo é o mesmo, não faz diferença, porque vai dar o mesmo resultado na conclusão da ação. É preciso mudar na raiz, erradicar o mal, o egoísmo, a maldade, a perversidade, a ganância, a violência, os contravalores, o desamor que existe no coração das pessoas, para que assim realmente haja não mudança de autores, mas a mudança de mente e coração, que faz a gente compreender realmente o caminho que Deus está guiando nossa vida. Então, para completar a linha de raciocínio, a gente pode se perguntar quais as mudanças de mentalidade e atitude que nós estamos assumindo dentro dessa caminhada quaresmal. Quais as novas motivações ou atitudes que eu tenho assumido dentro do tempo quaresmal. Ora, se até agora a gente não fez nenhum propósito, nem tem nada como linha determinante da nossa vida, então vamos dizer que a quaresma está se findando e passa essa quaresma, mais uma quaresma que passando na minha vida e eu não me encontrei, eu não realmente encontrei o sentido da minha vida. Ainda podemos concluir pensando assim, a situação da videira, quando Jesus fala que aquela parábola, a videira não produziu fruto, então o remédio, ou seja, a solução é cortar a videira. À primeira vista, ele apresenta isso, né? Mas, por outro lado, ele mostra que Deus é paciente. E se Deus diz, no pensamento do próprio Cristo, deixa mais um ano, vamos fazer uma reforma nela para restaurar, podar ela, para ver se ela produz os frutos. Se ela não produzir, então será cortada. Mas, diante disso, podemos realmente ainda pensar dois aspectos. Nesse tempo da quaresma, que é o tempo propício a viver o caminho da conversão, a palavra de Deus mostra para nós que não devemos negligenciar, nem protelar o momento da graça, o convite que Deus nos faz para que nós possamos viver o caminho da conversão e assim mereçamos acolher e viver esta salvação que Deus vem nos oferecer
de modo especial nesse tempo em que estamos preparando-nos para a grande festa da vida, que é a Páscoa. A Páscoa é viver a santidade, viver o amor, e saber que este é o caminho, e esta é realmente a atitude desejada por Deus. Que a gente viva o caminho do ressuscitado, para que a nossa vida seja luz, seja realmente a vida de bênção, de alegria e paz. De pé, professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, superando todo o temor, confiemos nossa oração a Deus Pai, cuja misericórdia foi revelada em Cristo Jesus. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Frutificai em vossa igreja os dons do vosso Espírito, para que ela seja no mundo sinal da vossa misericórdia, da vossa acolhida e da vossa bondade, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Não deixais que desanimemos, busca pela santidade e pelo sentido de nossa vida. Sede a força em nossas dificuldades, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Iluminai os catecúmenos, para que vivam a dignidade de filhos e filhas de Deus. Pela vida nova em Cristo, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Que esta campanha da fraternidade nos ajude a crescer em uma educação integral e formada por um humanismo solidário e totalmente comprometido com a vida, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Rezemos juntos a oração da campanha da Fraternidade 2022. Pai Santo, nesse tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educadores pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço, e ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Permiti que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, Senhor, que dá vida. Amém. Amém. Isto. Pela compaixão tocar
Deus vivente, sim, a Ele apresentemos nossa vida em sacrifício. A Ti, ó Deus, toda graça e louvor. Hoje manifestas o Teu amor. A Ti, ó Deus, toda graça e louvor. Hoje manifestas o Teu amor. Eis o culto agradável, consonante com a vida, vida que se faz vontade do eterno Pai de todos. A Ti, ó Deus, toda graça e louvor. Hoje manifestas o Teu amor. A Ti, ó Deus, toda graça e louvor. Hoje manifestas o Teu amor. Frente ao mundo não queremos em vivermos conformados, mas sejamos transformados no pensar e no entendimento. A Ti, ó Deus, toda graça e louvor. Hoje manifestas o Teu amor. A Ti, ó Deus, toda graça e louvor. Hoje manifestas o Teu amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus de bondade, concedei por este sacrifício que pedimos perdão dos nossos pecados, libertemos, sejamos perdoados, saibamos perdoar os nossos semelhantes, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações do alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós acolhei nossa penitência como oferenda à vossa glória. O jejum e a abstinência que praticamos, quebrando nosso orgulho, nos convida a imitar a vossa misericórdia, repartindo o pão com os necessitados. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas,
Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo. E tudo que criaste proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dai vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar neste mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós a oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos explicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, o nosso bispo Francisco Lucena, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas,
dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, bem como Maria Rodrigues da Silva, Pedro Ursulino dos Santos, Rita José dos Santos, Maria Ursulina dos Santos, Luísa Ursulina dos Santos, Antônio Ursulino da Silva, Maria de Lourdes Espíndola, 7º dia do seu passamento para outra vida, José Firmino da Silva, Lourdinha Clara da Silva, Antônio Gonçalo da Silva, Maria Ferreira da Silva, Marlene Feliciano da Silva, e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. O Senhor Jesus nos comunicou o seu Espírito, e com a liberdade de filhos e filhas, juntos rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a os que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos unir. Faça a divisão. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e vosso sangue que vou receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade será sustento e remédio para a minha vida. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Quem me segue não andará nas trevas,
mas terá a luz da vida. Ei, Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas se uma palavra eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo me guardem para a vida eterna. Amém. Teu povo busca vida nova na direção da Páscoa de Jesus. Em nossa fronte o sinal das cinzas, na caminhada vem ser força e luz. Provai e vede como Deus é bom. Feliz de quem no seu amor confia, em Jesus Cristo se faz graça e dom, se faz palavra e pão na Eucaristia. A nossa igreja, ó Pai, se faz caminho na direção da Páscoa de Jesus. Vem, nos ajuda a renascer das cinzas, na caminhada vem ser força e luz. Prova e vede como Deus é bom. Feliz de quem no seu amor confia, em Jesus Cristo se faz graça e dom, se faz palavra e pão na Eucaristia. Quando na vida andamos no deserto e a tentação vem tirar a paz, a fortaleza e a palavra certa, em ti buscamos, Deus de nossos pais. Prova e vede como Deus é bom. Feliz de quem no seu amor confia, em Jesus Cristo se faz graça e dom, se faz palavra e pão na Eucaristia. Peregrinamos entre luz e sombras, a cruz nos pesa, o mal nos desfigura, mas na oração e na palavra achamos a tua graça que nos transfigura. Prova e vede como Deus é bom. Feliz de quem no seu amor confia, em Jesus Cristo se faz graça e dom, se faz palavra e pão na Eucaristia.
Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste e já saciado na terra com o pão do céu, nós vos pedimos a graça de manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da paróquia. Segunda-feira, grupo de oração às 19 horas. Terça-feira, dia 22, missa às 16 horas. Quarta-feira, dia 23, terço dos homens às 19 horas. Quinta-feira, dia 24, adoração ao Santíssimo de 8 horas às 16 horas. E missa da misericórdia às 19 horas. Sexta-feira, via sacra às 15 horas e logo após a missa. Sábado, às 6 horas da manhã, ofício de Nossa Senhora aqui na matriz, todos são convidados. Dia 23, quarta-feira, mutirão de confissões aqui em nossa matriz. Acontecerão em 2 horários, fiquem atentos. 2 horas da tarde, às 5 horas. E à noite, às 7 horas. Agradecemos a todos os dizimistas pela fidelidade, amor e partilha na casa de Deus. E convidamos aqueles que ainda não são dizimistas para fazerem essa experiência de amor e gratidão a Deus. Cadê a criança, por favor? A vida é motivo de alegria, né? E também é um dom de Deus. Qual é o nome da criança mesmo? Alia. Você volta para o povo aqui? Pois bem, aqui está o casal. O seu nome é? Maxwell, né? E a menina é Alia. E ele? Juan. Não ouvi bem. Muito bem, vamos de pé, rezar uma Ave Maria e lembrar que o próprio Jesus foi, aliás, é costume do povo de Israel apresentar o filho no templo para mostrar. Mas um filho com bênção de Deus, bíblia significa na linguagem bíblica, bênção, né? Herança, que é a continuação da linhagem e também aquilo que está na própria palavra de Deus. Crescer e multiplicar, né? Crescer não só em número, mas também uma das virtudes louvável, que é a continuação, para que a promessa de Deus se realize, né? Vamos rezar assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aí diz assim: Jesus foi apresentado no tema: cresci em idade, estatura e graça, né? Que estas sejam as virtudes que devem acompanhar, que a nossa criança, né? Alia, cresça tendo todas essas virtudes, né? Que o Filho de Deus, Jesus, modelo de homem santo e homem da graça, que viveu a graça, que foi a luz da graça para a nossa vida também, né? Vamos cantar aqui um refrão. Levanta a criança um pouquinho para, como se fosse uma maneira de colocar. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Deus abençoe. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Viva a nossa criança Alia! Viu seus pais? Muito agradecido, ok. Deus conserve
e preserve todos na graça, na alegria. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom retorno para vossas casas, uma feliz semana e em paz, e o Senhor vos acompanhe. Ok, uma boa semana para todos. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor. A um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. É a folha essa mesma, só vai mudar o